Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Olá pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos e sobre tudo que permeia o mercado financeiro brasileiro, aqui trazendo sempre as melhores cabeças do mercado para esse bate-papo com vocês nessa parceria entre Com o Dinheiro e BMC News para transformar você, investidor, profissional do mercado e telespectador aqui da casa, em um investidor cada dia melhor. Como de costume, nós trazemos aqui para a bancada assuntos que fazem o mercado de capitais por pessoas que fazem o mercado de capitais no Brasil. E hoje nós vamos falar de alguns temas que são muito comuns ao investidor e que fazem parte da cabeça de investimento de cada um de vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre crédito, um pouquinho sobre investimento em fundos de crédito, um pouquinho sobre previdência, por que não, com a Ana Paula Carvalho, aqui, assessora e sócia da VG Capital. Ana, prazer recebê-la aqui na bancada do Você com Dinheiro. Obrigada, Felipe. Prazer é todo meu. E espero contribuir aí para o nosso assinante, pode dizer? Não. Nosso telespectador, nosso investidor. Por aqui, pelas telas da BBC, passam aí os grandes agentes do mercado financeiro brasileiro e pelas nossas cadeiras passam aqui também esses agentes e pessoas dispostas a responder aquelas perguntas desconfortáveis. Mas a gente está aqui para isso. Eu vou começar com uma fácil. Quando eu devo fazer um PGBL? Quando você deve fazer um PGBL? Bom, o PGBL, assim, você tem na Previdência duas formas de você investir, ou através do PGBL ou VGBL. Então isso causa uma certa confusão ainda entre as pessoas que acabam muitas vezes alocando recursos ali em PGBL maior do que deveria em vez de fazer o VGBL. Então, o PGBL ele é utilizado até para você vai investir em até 12% da tua renda, tá? Então, por quê? Porque depois você pode abater o imposto de renda, né, na sua declaração lá. Então, lá na frente isso vai fazer muita diferença. Então, PGBL, você investe em até 12%. Então, vamos supor que você tenha uma renda aí de, sei lá, R$100 mil por ano. Então, você vai investir no limite de até 12 mil por ano. Quando você faz o VGBL, a forma de tributação é diferente do PGBL. Então, o PGBL, o imposto de renda, ele vai ser sobre todo o valor investido. Por quê? Porque você tem esse benefício de abater da tua renda. Quando você faz a sua declaração de imposto de renda, você vai abater aqueles 12% que você contribuiu e lá na frente você vai pagar o imposto de renda de uma forma em cima tanto do rendimento como do principal. Mas lá na frente isso vai fazer diferença, com certeza. Assim. Então, vale a pena para quem quem faz a declaração de imposto de renda completa, vale a pena sim olhar para o PGBL indo até esse limite de 12% da renda. Então a ideia aí é o seguinte, né? Eu desconto da base de cálculo até esses 12%, e aí quando eu vou receber, né, esse dinheiro de volta, eu tenho imposto de renda sobre tudo, né? Sim, tanto o principal quanto o rendimento. Exato. O VGBL é só sobre o rendimento. É só sobre o rendimento. Agora, essa tributação com o rendimento, tem aquele negócio de tabela progressiva, regressiva, como é que funciona como funcionam os cortes para tributação sobre esses instrumentos de previdência? Então, você tem dois modelos, duas formas de tributar. Então, que é o progressivo ou o regressivo. Então, o progressivo, supondo que você tenha uma previdência em PGBL e que esteja no regime progressivo. Se você fizer o resgate, você vai pagar 15% na fonte, vai ser ali, já vai ser cobrado os 15%. E quando você for fazer a declaração, né, no ano seguinte,
você vai ter que colocar aquele rendimento que você teve naquele exercício. É isso. Você vai ter que colocar ali, vai fazer parte da tua renda, né? E ali sim você vai pagar, de repente, a diferença que pode chegar até em 27,5, dependendo do rendimento que você teve, que aí vai de acordo com a tabela, né, de imposto de renda. Agora, já o regime regressivo, você é uma tabela que começa com 35%, então você pode ser taxado em 35% em até 2 anos. Passados 2 anos, cai para 30% e assim sucessivamente até 10%. Você vai ter a alíquota de 10% a partir dos 10 anos. Então, por exemplo, se eu estou já próximo à minha aposentadoria e eu tenho ali uma renda maior, eu não deveria, por exemplo, ainda assim, fazer um PGBL para descontar o imposto agora e pagar no futuro, se eu for na tabela regressiva, porque nesse caso eu evitaria pagar o máximo de 27,5 para pagar 35 do total pela tabela regressiva, é mais ou menos isso? Tá, então se você estiver se aposentando... Estou para me aposentar nos próximos anos. Tá. Aí eu tenho ali minha renda, então eu estou acostumado a tirando até 12% da minha renda, que vai abater a alíquota máxima de 27,5, eu vou receber de volta. Legal, então todo ano eu vou lá e vou colocando meu PGBL, 12% da minha renda. Só que se eu estiver perto de me aposentar, eu tenho que tomar cuidado para não usar a tabela regressiva, né? Senão eu recebo 27,5 e pago 35. Sim, se você estiver próximo de se aposentar, essa tabela não faz sentido, né? Então, quando previdência, você olha o negócio a longo prazo. Então, de fato, você tem que se planejar para você escolher o melhor regime de tributação. Tá? Então, a regressiva, eu não tenho dúvida que, claro, dependendo da renda, dependendo do teu rendimento, eu acredito que a regressiva, no longo prazo, ela é muito mais interessante do que uma outra tabela que você vai ser tributado em 15%, mas depois você pode chegar até 27,5%. Tá? Agora, só tem que ter assim, um certo receio, entender exatamente isso, porque muitas vezes o investidor ele aplica numa previdência e achando que ele vai pagar 15%. Ele fica ali no regime progressivo, achando que, às vezes ele até acha que está no regressivo, então assim, um conselho que eu dou para o investidor é ele revisitar isso, ele olhar, né, pedir para o gerente dele, enfim, e questionar, porque a maioria dos clientes que eu atendo que não tiveram assim uma boa conversa com o seu gerente ou com o seu assessor, muitas vezes ele está no regime progressivo e ele nem sabe disso, tá? Então, previdência, olhando o longo prazo, realmente eu acho que o regressivo, claro, dependendo do rendimento, é o que vai te favorecer mais. Agora, se você se programar, se você não tem uma renda muito alta, aí o progressivo pode ser a melhor alternativa, né? Quanto tempo eu preciso ficar na tabela regressiva, né? Essa tabela que vai melhorando ao longo do tempo, para longo prazo? Quanto tempo eu tenho que ficar para pegar aquela alíquota mínima? A de 10%? Isso. 10 anos. 10 anos. Sim. Então eu fico 10 anos lá. Então, uma dica ali, uma regra de bolso para o investidor ter, olha, se você sabe que um investimento que você deve ficar mais de 10 anos, aí regressiva na cabeça, não tem nem o que pensar. Olha, sim, a não ser que o rendimento dele seja muito baixo, porque eu não tenho aqui os números da tabela, né, da tabela do imposto de renda, mas assim, uma renda não muito alta já cai na alíquota de 27,5%. Sim. Então, e olhar a previdência como investimento de longo prazo, por isso mesmo que você tem o regime regressivo, porque é para beneficiar quem está olhando lá para frente. Tem outros fatores também que são importantes e que eu acredito que faz diferença lá na frente também. A previdência, muitas vezes o investidor, ele, por uma experiência ruim, né, ele pode ter tido uma experiência ruim, e aí ele fala, não, nunca mais quero ouvir falar em previdência. Então, claro que se você tem o objetivo de comprar um imóvel, você tem o objetivo de curto prazo, você não vai fazer uma previdência.
por conta da questão do imposto de renda, principalmente. Né? E dependendo do regime, então, imagina só que pessoas já investiram em PGBL sem saber o que estava fazendo, né? Sem ter uma orientação, uma boa orientação, e aí teve que fazer um resgate ali daqui um ano, sei lá, daqui 6 meses. E aí, imagina, você aplicou lá, sei lá, 10 mil, você foi resgatar e o imposto de renda foi todo o valor. Então, assim, isso é muito ruim. Mas, assim, olhando como aposentadoria, como um planejamento de longo prazo, eu acredito que a Previdência, além da tributação, que isso é um diferencial, porque se você investir num fundo de investimento, a menor alíquota de imposto de renda que você vai ter é 15%. Um fundo de investimento vai um multimercado, um renda fixa, não estou falando aqui de fundo imobiliário e de outros fundos, por exemplo, de infraestrutura que tem isenção de imposto de renda. Então, um fundo de renda fixa ou um multimercado. A menor alíquota que você vai chegar é de 15% em 2 anos. Tá? Além disso, esses fundos come cotas, coisa que a Previdência não tem. Então, assim, a Previdência, no regime regressivo, você pode chegar numa alíquota de 10%, ou então na progressiva, enfim, aquilo que a gente já falou. Também você pode chegar numa alíquota até menor do que 15%, dependendo do teu rendimento, porque vai se encaixar na tabela do imposto de renda. Agora, a Previdência, além de você não ter o come cotas, tem a questão do regime tributário. Então, você tem ao longo do tempo, aquele recurso, o fundo, como ele não tem o come cotas, então vai ser sempre um rendimento de bruto sobre bruto. Essa capitalização ao longo do tempo faz bastante diferença. Tá? E aí também pensando em sucessão. Pensando em sucessão também, assim, muitos clientes, patrimônio mais elevado, eles utilizam a Previdência como uma ferramenta de sucessão. Porque a Previdência ela não entra em inventário, então, assim, no momento ainda não tem a taxação do ITCMD, então, assim, na falta do titular da Previdência, os beneficiários recebem esses recursos, os bancos pagam em torno de 15 dias a 30 dias, está na mão dos beneficiários. E isso é muito importante, dependendo da situação, porque muitas vezes o investidor, um pai de família, todo o recurso, o pai de família faz ali a gestão de todo o recurso e fica muito centralizado nele, né? Vem a faltar, esse pai de família vem a faltar, e imagina todos os recursos que ele tem, entrar no inventário, passar por um processo de inventário. Muitas vezes a família não tem liquidez para fazer pagamento de impostos, pagamento para tocar o inventário. Então, assim, a Previdência, ela ajuda muito nesse sentido também, por conta da rapidez que ela vai ser destinada para os beneficiários. Então tem esse colchão aí de liquidez do processo sucessório, né? Sim. Esse é um ponto, cada vez mais eu tenho visto no mercado, o investidor, né, a pessoa física, as famílias enxergando o veículo Previdência como uma das suas composições de investimento. O que é muito positivo, que a gente vai conversar aqui também bastante sobre as alternativas de fundo, o que olhar para o fundo de Previdência, mas muitas vezes a gente esquece do fator primordial, que Previdência não é feito para ser só mais uma classe de investimento. Ela tem objetivos específicos, como a liquidez do processo sucessório e, propriamente, o planejamento de longo prazo para a aposentadoria, inclusive incentivado via alíquotas mais benéficas para investimentos de longo prazo, para quem quer, de fato, se aposentar com aquele veículo. Mas... Sim, sim. E na Previdência também você não precisa... Porque quando você faz a aplicação, o aporte em Previdência, é questionado ali se você vai optar por uma renda mensal vitalícia, ou, assim, você não é obrigado lá na frente a transformar isso por uma renda mensal vitalícia, né? Você pode, no momento que você quiser, resgatar o recurso. Então, se você fala, não, eu quero fazer ali o resgate, eu acredito que renda mensal não vai compensar, então você tem essa possibilidade também de fazer o resgate aí no momento que você achar interessante, né? No momento que você definir aí a tua aposentadoria. Na renda mensal vitalícia, isso corre via
uma determinada tábua atuarial. Sim, exato. E essa tábua escolhida, é definida no momento que você entra ou no momento que você vai resgatar, vai tomar a decisão dos recursos? Não, no momento que você faz a aplicação. Então, a partir do momento que você, na hora de fazer a aplicação, já sabe qual vai ser a tábua que está te guiando. Sim, exatamente. Contanto que tem pessoas que não mudam, às vezes, a previdência porque ela tem uma tábua atuarial tão favorável, né? Porque ao longo do tempo foi aumentando a expectativa de vida das pessoas, né? Cada dia mais aumenta, ainda bem. E então essa tábua atuarial ela acaba se alterando, né? Agora, quando a gente opta, por exemplo, por renda mensal vitalícia, um problema importante quando a gente pensa em aplicações de mais longo prazo é a correção por inflação. Existe a possibilidade de, na renda mensal, ter correção por inflação ou é sempre uma renda nominal definida? Bom, se vai ter a correção pela inflação, sim. Normalmente é juros reais, né? Então, IPCA mais 6%, né? Sim. Tá? Agora, na renda mensal vitalícia, o que acontece? Quando você investe numa previdência, você também tem que estar muito atento para a seguradora que está, né? Enfim, o banco que você está investindo, a seguradora, porque a partir do momento que você transforma em renda mensal, que você transforma aquilo em renda, aquele recurso ele deixa de ser teu e passa a ser da seguradora. Então, assim, a seguradora tem que ter uma qualidade sim, tem que ser uma seguradora com uma boa qualidade, né, para te garantir ali até o momento que você precisar. Ou seja, você vai para uma renda mensal, a seguradora quebra no meio do caminho, você fica... Então, a SUSEP, ela... assim, você tem ali a SUSEP também fiscalizando, né, a saúde financeira dessas empresas, né? Então, mas é importante o investidor ele se atentar para isso. Maravilha. E agora, como a gente estava conversando, né, você tem a questão de entender previdência como investimento e até não muito tempo atrás era comum que as pessoas investissem, você comentou até do IPCA mais 6, né? As pessoas seguissem aplicassem em alguns instrumentos de previdência que eram de rentabilidade pré-determinada. Hoje é muito comum você fazer uma aplicação que está lastreado, está vinculado lá, o processinho SUSEP está vinculado a um fundo de investimento. E aí você tem a rentabilidade daquela carteira. Só que isso também põe ao investidor, né, e a pessoa buscando seu recurso de previdência, a escolha do fundo. Sim. O que o investidor deve levar em consideração na hora de escolher, né, o seu plano de previdência, quais veículos, quais fundos ele vai optar por fazer ali os seus aportes? Legal. Então, antigamente, quando nós pensávamos em previdência, não tinham ali muitas opções, né? Então, previdência era um fundo de renda fixa com uma taxa de administração altíssima. Então, de cara, já não era tão interessante assim. Muitos bancos cobravam aquela taxa de entrada, né? Acho que hoje nem tem mais, enfim, a maior parte não tem mais essa taxa de entrada, então você já investia, já perdia 1%, então hoje a maior parte dos fundos não tem. E além disso também aumentou o leque de opções dentro da Previdência. Então, o que no passado você só tinha aquela opção, um fundinho, um DI, um fundo de renda fixa mais conservador, hoje você tem uma gama enorme de opções dentro da Previdência. Você tem tanto do perfil mais conservador ao arrojado. Então, você pode fazer uma cesta ali, né? Uma diversificação dentro da Previdência, porque hoje nós temos fundos, tanto os fundos mais conservadores, né, como o fundo DI, um fundo com títulos públicos, como multimercados e até fundo de ações. E até, alguns fundos que têm um pouco de investimentos lá fora. Tá? Claro que respeitando os limites, né, porque a Previdência tem ali os seus limites também, disposição a investimentos no exterior, mas hoje você consegue montar, através da Previdência, uma carteira bem diversificada. E um outro fator que eu acho também interessante da Previdência é que você consegue mudar de uma estratégia para outra sem pagar o imposto de renda. Então, imagina se você não está na Previdência, você tem lá um fundo multimercado. Agora eu acho que a Bolsa tem aí um bom potencial de valorização, a taxa de juros está caindo, as coisas estão entrando no eixo.
Então, eu quero ir para o mercado, para um fundo de ações. Se você tem um fundo de previdência, você consegue fazer essa mudança sem pagar o imposto de renda, porque o imposto de renda você só vai pagar realmente quando você resgatar. Então, é um fator também que é positivo para uma alocação diversificada em previdência que você consegue ajustar ao longo do tempo de acordo com o cenário. A portabilidade, né? Não, então, aí outra coisa. Também tem aí o outro ponto também é a portabilidade. Então, assim, vamos supor, você está hoje num banco, você consegue mudar a estratégia de um fundo para o outro. Então, você sai lá de um fundo DI e você vai para um fundo multimercado. Ou então você vai para um fundo de ações. Dentro do mesmo banco, claro, dependendo ali da grade de fundos que aquele banco tem para te oferecer. Ou plataforma. Agora, você também tem a possibilidade de fazer a portabilidade. Então, na portabilidade, eu não estou sendo bem atendido aqui, eu acho que aqui não tem muitas opções, eu vou para um outro banco. Então, você faz a portabilidade daquele fundo para o outro banco, nesse momento você não vai pagar imposto de renda, você não vai ser penalizado de nenhuma forma por fazer essa portabilidade. Então, é outra coisa também, é uma flexibilidade que a Previdência te dá. Você imagina só, você faz uma Previdência para tua aposentadoria e você vai ter que ficar casado com o banco 30 anos. Não faz sentido, né? Então, você tem essa possibilidade de mudar ao longo do tempo. É pior que casamento, né? Mais que um casamento. E se o banco te traz, você não poder renegociar? Não é um absurdo isso. Não, felizmente a gente tem esse facilitador. Agora, e você consegue com isso também, muitas vezes, acho que o investidor ficava com uma taxa alta e não migrava justamente por não conhecer essa estrutura de portabilidade. Aí você consegue usar isso, inclusive, para negociar, ainda que com o seu próprio banco, condições melhores, né? Sim, exatamente. Então, assim, o mercado... E hoje, as taxas de administração também da Previdência, elas estão muito próximas, se não até iguais, aos fundos fora de Previdência, tá? Então, os fundos normais. As taxas de administração hoje estão bastante competitivas. Claro que assim, tem algumas que não caem nunca, né? Então, fundos multimercados, fundos de ações, que na média tem uma taxa de administração de 2%. Esses fundos, de fato, assim, eles exigem do gestor um trabalho maior. Agora, o que não faz sentido é você aplicar, de repente, num fundo DI, ou um fundo que só compra títulos públicos, que não tem uma gestão ativa, tem uma gestão passiva, e aí cobrar uma taxa de administração alta. Acontece que hoje a gente está num momento de alta de taxa de juros alta, então 13,25, de repente a taxa de administração ela não grita tanto. Agora, quando a taxa de juros caiu para os níveis, imagina só que a taxa de juros, no momento que ela chegou lá em 4%, ou no momento em 2%, um fundo que tinha uma taxa de administração de 2%, o que o cliente ganhava? Nada, né? Ele ficava no 0 a 0. Isso quando ele até pagava, né? Porque antigamente tinham fundos que cobravam 4% de taxa de administração. Exato. Então, antigamente, eu não vou falar qual é o fundo, mas aí quem quiser depois procura. Mas o fundo de ações no Brasil, esse tudo bem, é de ações, mas o fundo de ações no Brasil com o maior número de cotistas cobra 4% de taxa de administração ao ano. 4% ainda hoje. E é o fundo com o maior número de cotistas. Não, e só falta ser indexado também, né? Aquele fundo passivo. Eu não vou manifestar, aí cada investidor dá uma procurada lá, acessa lá o Com Dinheiro e vê qual fundo do Brasil. Bota o nome lá do fundo, vai dar toda... Você vai ver que é 4% de administração. Salvo engano, o fundo tem uns 800 mil cotistas. É muita gente ainda pagando. Exatamente. E aí, assim, imagina se um fundo desse ainda é um fundo indexado. Porque quando a gente fala de um fundo indexado, é um fundo que é uma gestão passiva. Então, você tem lá o índice Bovespa, ele vai replicar a estratégia, ele vai comprar ali as ações do índice Bovespa na mesma composição que é formado o índice. É diferente. Agora, um fundo com uma gestão ativa, que o gestor vai lá, seleciona os papéis, né, tem ali uma área de análise por trás disso, aí
justifica. Claro que não justifica 4%, tá, pessoal? Isso daí é injustificável. 4% é muito bom. É muito bom para o gestor. Tem um fundo mais... Tem os resquícios da 157 e tem uns fundinhos ali com... Nossa, você foi longe agora, hein? É. Meu Deus, a gente está entregando a idade aqui. Mas vamos mudar o Videomaker vai mudar o programa para preto e branco agora, né? 8% taxa de administração. Depois vocês procurem esses causos aí. Obviamente, a gente podia tentar trazer o gestor desse fundo aqui, mas acho que ele não vai aceitar, né? Mas quando a gente está justamente montando essa carteira, né? Lógico que tem um perfil do investidor, mas é comum usar em previdência aplicação em fundos multimercados, aplicações de fundos de ações, para compor previdência também? Sim. Sim, é comum. Claro que dependendo do perfil do cliente, mas é comum. Hoje, assim, você tem uma gama enorme de produtos e que são fundos interessantes, bem interessantes. Fundos que são super renomados aí no mercado e que compõem ali a carteira, que podem compor a carteira de previdência. E assim, olhando o longo prazo, eu acredito que faz todo sentido. Você olhar, você está olhando lá na frente, então, assim, faz até mais sentido do que o investidor que está fazendo uma aplicação ali para 2 anos, fora de previdência. Porque você tem ali um prazo muito maior para, de repente, recuperar. A gente vem aí de 2 anos de bolsa muito ruim agora, que a bolsa está se recuperando. Então, entendo que previdência, o investidor olhou isso, um investimento pelo menos de uns 10 anos. Então, você tem maus momentos ali, mas você tem momentos ali para você tem tempo para recuperar, tá? Então, eu acho que faz todo sentido. Claro que, assim, eu falo uma coisa para os meus clientes. Aquilo que tira teu sono não faz sentido para tua carteira. É isso. Assim, sabe? Não vale a pena perder o sono, porque, assim, ainda mais se você vai ficar acompanhando isso, assim, diariamente, evolução. E previdência, a gente está olhando muito lá na frente. O que é uma taxa de administração? Você comentou que fundos de ações, fundos multimercados têm essa taxa um pouco mais alta, casa de 2%. O que seria uma taxa razoável hoje para um fundo de renda fixa mais tranquilo para alocar minha previdência? Olha, 0,5%. 0,5%. Tem muitos fundos, 0,5%, até fundos com 0,30%. Tá? 0,5% eu estou falando aí de o teto. Tá? Eu estou falando de um fundo DI, um fundo renda fixa que não seja ativo, porque você tem outros fundos que são, que apesar de ser renda fixa, são fundos de renda fixa ativo, que estão operando ali títulos pré-fixados, ou então juros reais, né, que são os títulos atrelados à inflação mais juros. Agora, quando você está falando de um fundo DI ou um fundo de títulos públicos de LFTs, tem fundos com 0,30 até, de taxa de administração. Então, acho que 0,50 é o teto ali para um fundo mais tranquilo de previdência. Então, pessoal, você está aí assistindo a gente, tem ali seu fundo DI com 2% ao ano, fique esperto. Digo até, não vou fazer propaganda aqui, mas eu digo até que tem fundo que só tem título público. Pode fazer a propaganda, fala de quem é, pode falar, não tem problema não. Que é um fundo Tesouro Selic, que só tem títulos públicos, pós-fixados e não cobra taxa de administração. Para Previdência? Sim. Fala quem é, poxa. Do BTG. BTG, pessoal do BTG está convidado a vir no programa também. Vamos falar disso, vamos promover o fundo aí com taxa de administração baixa. Aqui não tem problema não. Pode, pessoal do BTG, muito bem-vindo. Tem que aproveitar os fundos bons. A gente fala mal dos fundos ruins, então tem que falar dos fundos bons também. Então, o fundo BTG tá Selic, não é isso? Tesouro Selic? Tesouro Selic. Pode dar uma olhada lá que tem taxa de administração zero para fundo de previdência também. Não tem mais taxa de entrada nem de saída, não, né? Não. Muito bem. Então, sem taxa de entrada e saída, se você, pessoal, tá naquele fundo que cobra taxa de entrada, taxa de carregamento, taxa de saída, fique esperto, fique esperto. Se você tá naquele fundo de renda fixa com 2% de taxa de administração, atenção. Se você não sabe qual a sua taxa de administração, provavelmente ela não é boa, você entendeu? Então, visite lá, converse com o seu assessor, com o seu gerente, para verificar as condições da sua previdência. Isso é muito importante. E outro fator também, assim, que eu percebo, conversando às vezes com alguns clientes,
principalmente assim, aqueles que estão começando nesse mundo, enfim, eles às vezes deixam a previdência largada ali. É como, é previdência, né? Ele não olha ali, poxa, como é que está o rendimento da minha previdência? Então, eu sinto isso, às vezes, que ele olha o patrimônio dele, o investimento dele, mas ele não olha a previdência, como se a previdência não fizesse parte, sabe, do patrimônio dele ali, dos ativos financeiros, e faz parte. Então, assim, ele tem que olhar o todo, tá? Então, não deixar aí de lado isso e olhar, e qual que é o parâmetro? Poxa, renda fixa, parâmetro qualquer, DI, você tem que comparar ali com o CDI, será que o teu fundo, pelo menos, está próximo ali do CDI? Pô, é um fundo passivo, um fundo de título público, uma LFT? Não vá, pode ser que não chegue ali no 100% do CDI, mas tem que estar muito próximo, né? Tem que estar muito próximo. Ou então, pô, é um fundo de renda fixa ativo, está superando o CDI ou eu só estou pagando taxa de administração para o gestor e ele não está me entregando o resultado acima do CDI? É isso, porque a proposta é essa. Gestão ativa, você vai entregar mais do que o CDI. Multimercados, também tem que entregar mais do que o CDI. Então, tem que olhar com carinho, enfim, ou então ter alguém de sua confiança, um assessor ou gerente, que consiga te ajudar nisso. Maravilhoso bater esse papo. Ou aqui, né, com dinheiro. Com certeza. Não se esqueça de visitar a lâmina do seu fundo na Com Dinheiro, ou peça lá para o seu assessor mostrar para você. Nós estamos aqui batendo esse papo com a Ana Paula Carvalho, aqui sócia e assessora da AVG Capital, sobre o mercado de previdência, sobre tudo que permeia esse assunto, para você, investidor e telespectador aqui da BMC News, sair daqui sempre mais informado. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos.
Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo aqui com a Ana Paula sobre previdência, sobre como elaborar, o que olhar na sua previdência, o que você vai olhar nesse tipo de produto, quais são as possíveis pegadinhas ali para você desviar e, claro, entender quais são as oportunidades e como você vai montar essa sua carteira de previdência. Ana, a gente está vivendo agora um momento pós-ciclo de alta dos juros. A gente teve juros muito altos por um período de tempo, mas que agora começaram a ceder, né? É uma pergunta que se faz muito quando a gente olha investimentos em geral, mas acho que é absolutamente aplicável também para a previdência, se é momento e como se posicionar nesses ciclos, né? Porque, ora, fala-se que, olha, está caindo agora a taxa de juros, aí aparece lá na fila no Instagram, né? A taxa de juros caiu e agora, né? Selic subiu e agora? Só que, eventualmente, parte dessa movimentação está lá no preço já. Para um momento como esse, o que a gente olha na hora de compor ali o que vai para a sua carteira de previdência? É hora de comprar mais pré, mantém no pós para surfar mais um pedacinho, uma pernadinha de juros altos, espera a bolsa recuperar para ir de cabeça? Qual é o nosso momento aí de composição de carteira para longo prazo? Legal. Então, realmente a gente vem aí de um movimento de altas de taxas de juros, então chegamos em 13,75, então passadas algumas reuniões, na última reunião que o Banco Central reduziu a taxa em meio ponto, caindo para 13,25, grande parte do mercado já está acreditando aí que a taxa de juros no final do ano deve ficar próximo de 12%. Tem gente falando no ano que vem aí até uma taxa de juros próxima de 9%. Tá? Então, assim, acho que a máxima, primeiro, perfil do investidor, então entender o perfil do investidor e também olhar essa questão e olhar o cenário. Tá? Então, você fazer um ajuste aí de carteira de acordo com o cenário. E a diversificação. Então, não adianta, assim, não temos... Infelizmente, não tem como acertar todas as pontas o tempo todo. Então, o ideal, a máxima da diversificação, ela é super válida para qualquer momento. E aí você vai fazendo os ajustes ao longo do tempo. Então, hoje, com essa queda de taxa de juros aí que a gente está enxergando que vai acontecer pelo menos esse ano e no próximo ano também, claro, também dependendo aí, o Banco Central divulgou, né, logo depois aí da reunião, assim, ele está olhando os dados de inflação, né? Então, essa é a função do Banco Central, controlar a inflação. O Banco Central não está lá para fazer outra coisa a não ser essa. Então, ele vai controlar a inflação. Se os dados de inflação continuarem saindo aí dentro do esperado, a gente tem visto o preço de alimentos, né? Alguns alimentos caíram preço, outros setores também tiveram quedas de preço. Então, a gente pode ter aí pela frente, sim, um cenário de queda de taxa de juros. Olhando isso, então, o que vale a pena você verificar na tua carteira? Fundos de renda fixa mais arrojados, que são aqueles fundos que dentro da carteira você tem títulos pré-fixados, ou títulos atrelados a IPCA mais juros, que aí são aqueles tradicionais IMAs, né? São fundos que, ao longo do tempo, ele pode trazer um resultado muito interessante para o investidor, tá? Claro que, assim, o mercado ele sempre se antecipa. Então, a queda de taxa de juros aí que pode ter, isso já está bastante precificado ali nos papéis, mas se caso a taxa de juros ela cair um pouco além do que o mercado está precificando, isso pode trazer um retorno bem interessante para o fundo. Tá? Então, você olhar para a carteira de previdência, fazer uma diversificação, ter ali uma parte ali ainda em fundos pós-fixados, né? Mas sim olhar para um pedaço ali da carteira e olhar esses fundos de renda fixa ativa com horizontes de investimentos mais longos e que vão surfar aí nessa onda de queda de taxa de juros. E os multimercados também, eles fazem muito isso, né? Então, dentro de um fundo multimercado, você tem ali N estratégias. E uma das estratégias é essa. Então, de operar renda fixa, tentar obter um ganho acima do CDI.
dentro dessa estratégia de alocação. Agora, quando a gente pensa em longo prazo e renda fixa, tem um pedaço interessante que é o crédito privado, né? O crédito Sim. privado tem uma característica de ter menos liquidez do que o crédito soberano, tem uma característica de ser, eventualmente, não tendo mercado secundário, é mais comum que você carregue até o fim do título. Então, é um tipo de investimento que cairia como uma luva para investimentos de longo prazo, como previdência. No entanto, a gente viu um receio de crédito privado no primeiro semestre com todos os ocorridos. Pessoal, como tem sido essa leitura dos investidores? Ainda existe apetite para fundos de previdência com crédito privado dentro? O investidor tem olhado para isso ou, pelo contrário, ele não olha muito, ele vai comprar o rótulo do fundo e seguir a vida feliz? Fundo de crédito privado, tanto em previdência como um fundo normal, fora de previdência, né? Ele, infelizmente, assim, o investidor ele tem aprendido na prática como funciona. Infelizmente tem acontecido isso, né? Porque diferente nos Estados Unidos, o mercado de crédito aqui é um mercado que ainda está se desenvolvendo, né? Então, lá fora, quando você olha um título corporativo, tem uma liquidez absurda. Aqui dentro, não. Então, assim, muitas vezes aquele valor que você estava olhando ali não era bem aquele valor, né? Então, o que estava acontecendo no mercado de crédito até esses eventos? Claro, a gente teve alguns eventos também, há alguns anos lá, quando teve problemas com algumas empresas, na questão lá da operação da Lava Jato, e aí você teve ali o Odebrecht, alguns papéis, o AS também, alguns papéis que trouxeram impacto negativo para esses fundos. Mas o investidor esqueceu, enfim. E aí veio agora o evento de Americanas, né, no início do ano, e depois Light. Então, isso daí tudo trouxe um impacto negativo para os fundos. Acontece que fundos de varejo estavam alocados, tinham dentro das suas carteiras esses papéis. Então, imagina você que é um investidor de renda fixa, assim, era um fundo distribuído amplamente, alguns, né, distribuído amplamente para pessoas que tinham ali um investimento baixo, assim, o recurso para dar liquidez, né, para a pessoa, e aí, da noite para o dia, ela simplesmente vê a cota negativa. Então, assim, não entra na cabeça do investidor que não tem essa informação que o fundo de renda fixa pode render negativo. Então, e aí o que aconteceu? Teve aquele movimento muito grande de resgates. Mas o que a gente olha foi um evento ali, pelo menos foi isso que se provou depois, foi um evento isolado. Tá? Então foi um evento isolado que aconteceu, o mercado já se ajustou e, pelo contrário, hoje talvez a gente tenha até oportunidades, ainda tem oportunidades, inclusive em fundos de crédito privado, porque você tem ali um spread ali ainda que pode reduzir, né, ao longo do tempo. Então, mas assim, não é para o investidor que está olhando ali no dia a dia, realmente é para um investidor um perfil diferente, tá? Então, um perfil ali moderado para arrojado, que quer uma parte do investimento em renda fixa, mas ele está olhando lá na frente, não está olhando aquele recurso. Não dá para você ter um fundo de crédito privado como um fundo de liquidez. Não tem como. Fundo de crédito privado com liquidez em D0, né? Aí depois você descobre que deu problema. E outra coisa, assim, não existe, como diz aquele ditado, não existe almoço grátis. Almoço grátis, né? Então, o investidor ele tem que ter um olhar crítico para algumas coisas, assim, que são... não existe um almoço grátis. Então, não faz sentido você olhar para um fundo de renda fixa que está rendendo ali 130% do CDI, 140% do CDI, e ele tem uma liquidez de D0, de D5. Cara, aonde que o gestor consegue um papel que vai te pagar um retorno desse com uma liquidez assim? Não existe, então tem algo de errado ali, né? Apesar das pessoas acharem que o fundo de renda fixa pode ser uma constante, não é uma constante, né? E dependendo da carteira, ainda mais carteiras que traz um retorno desse, com uma liquidez assim, o investidor tem que ficar com
a pulguinha atrás da orelha. Se você... Para você ter um retorno médio maior, provavelmente você tem que se expor a maior risco. Sim. Se você não está vendo o risco, desconfie, porque Exato. provavelmente é um risco que você... Exato. Não é que ele não existe, é você que não está enxergando, né? E outra, não tem como só ele te entregar 140, 150 do CDI, em nenhum momento ele tem uma oscilação, né? Então não existe isso. Você olha os fundos multimercados, olha os fundos de ações de gestores sérios, eles estão ali muito próximo do movimento do mercado. É claro que um ou outro se destaca, tem ali uma gestão diferente, mas assim, não tem como ele estar muito na contramão do que o mercado todo, né, está indo. Então, assim, fundo de crédito privado realmente tem que olhar com um pouquinho mais de lupa, entender a carteira, quais são os ativos. Claro, você não vai saber todos os ativos que compõem a carteira, mas normalmente na lâmina, né, no material informativo do fundo, tem ali a classificação, se a maior parte da carteira está em títulos AAA, ou então, tem ali a classificação, né? Então, 30, 40, 50, 60% da carteira de títulos privados aqui são de empresas AAA, né? Então, 30% ali, AAA, aí um pedaço ali um pouco mais arrojado, né? Mais high yield. E também, a maior parte dos fundos de crédito privado que vão te entregar um retorno mais interessante, normalmente, são aqueles fundos de D30, D60, D90, né? Então, tem um prazo ali de resgate maior do que um outro fundo com liquidez, mas que vai ter um retorno menor. Estamos batendo esse papo aqui com a Ana Paula Carvalho sobre previdência, sobre o que compõe esse mercado, naturalmente como escolher também o seu fundo de previdência, o que caçar, quais são as dicas e quais são as possíveis pegadinhas aí na hora de escolher o seu fundo de previdência, que não deixa de ser diferente, não deixa de ser uma escolha de fundo também. E aí vale aquela máxima que a gente sempre bate aqui com vocês no programa, que na hora de escolher um fundo, não se esqueça que um fundo é uma carteira de investimentos. E sendo uma carteira de investimentos, você precisa olhar o que tem dentro. Veja quais são as aplicações, veja qual o rating, se for um papel de crédito privado. Ora, não conheço o papel, você tem a obrigação de entender no detalhe. Mas visite, provoque, dê uma olhada, como a Ana comentou, dê uma olhada na lâmina, dê uma olhada na carteira, veja ali para onde seu dinheiro de fato está indo. Agora, eu queria perguntar um pouquinho também sobre um pedaço da sua carreira. Como você chegou hoje na AVG? Você tem hoje... na AVG você é assessora, né? Sim. Mas sua carreira não começou como assessora, né? Conta um pouquinho da sua carreira pra gente e um pouquinho da atuação da AVG também. Legal. Então, eu sou formada em administração pela PUC, me formei em 2004. Na época, eu já estava em banco, eu entrei em 2001 no Banco BCN. Já era um banco que o Bradesco, né, já tinha adquirido o BCN, já era do Bradesco, mas ainda não tinha sido incorporado. E aí, em 2004 foi incorporado pelo Bradesco, e aí eu trabalhei na área de investimentos do banco, não, assim, foi ali, trabalhei por várias áreas, né, mas foi um aprendizado, foi uma escola mesmo, assim. E aí, nesse meio tempo, eu fiz CPA 20, aí tirei a certificação ACEA, então eu trabalhei até 2012 na área de investimentos do banco, que é uma área que faz a distribuição de fundos e de todas as aplicações aí. Eu era um advisor, então eu ia até a agência em conjunto com o gerente, porque o gerente ele é um generalista, né? Então ele fala um pouquinho de todos os produtos, mas você tem lá a função do advisor. Então, essa função que eu fazia como investimentos. Então, ajudava ali na alocação da carteira e dava um direcionamento para o cliente, em conjunto com o gerente. Em 2012, eu fui para o Private Bank. Então, ali eu era advisor, mas também era gerente. Passei a atender diretamente os clientes, porque eu tinha uma certa frustração.
Como advisor, eu ia muitas vezes até, enfim, eu participava da reunião com o gerente e eu montava ali uma carteira adequada ao perfil, seguindo ali toda, né, toda a receita ali do bolo. E aí, quando eu virava as costas, muitas vezes o gerente ele fazia o que, na verdade, ele era obrigado a fazer. Né? Então, nem sempre fazia ali, ele nem sempre colocava em prática a minha sugestão de alocação. E isso me deixava frustrada. Então, eu falei, bom, eu quero, então, ser a pessoa que realmente vai tocar isso, que vai atender o cliente e que vai fazer o que eu achar que faz sentido para ele, né? Claro, dentro também das diretrizes do banco, das áreas, porque você tem aí no banco, você tem várias áreas que estão te ajudando a orientar os clientes, né? Eu não sou economista, então você precisa do economista, precisa ali ter um norte. Mas, a partir de 2012, aí, eu fui, então, atender os clientes no private, e aí isso daí amenizou a minha frustração, que era, de fato, fazer o que o cliente, o que fazia sentido para ele, né? Não o que fazia sentido para o banco. E aí, assim, na verdade, isso foi sempre uma coisa que meio... porque apesar disso tudo, eu tinha uma cobrança, né? Eu tinha aquela cobrança de fazer alguns produtos ainda, e se eu não fizesse, enfim, você acaba não crescendo muito dentro da instituição, porque, infelizmente, acontece isso. E aí, em 2021, então eu fui depois eu saí do Bradesco, fui para um outro banco, fiquei mais 4 anos nesse outro banco, e aí, em 2021... eu ingressei como assessora na VG Capital. Então, eu sou assessora e sócia, trabalho com a Andressa, que também trabalhou comigo lá no Bradesco, e outros colegas também, o Apolo, que já veio aqui também, falou sobre renda variável. E é isso, assim, hoje eu consigo, de forma independente, conversar com um cliente. Eu não tenho, no final do dia, um gerente acima de mim, falando, e aí, você fez isso, você fez aquilo, né? Então, assim, porque como assessor, isso daí eu sempre tive minha cabeça no banco, né? Eu quero ter o cliente a minha vida toda, né? Então, eu quero atender o cliente. Hoje eu atendo o patriarca, mas eu já tenho um relacionamento com os filhos, né? Então, eu quero atender os filhos, eu quero atender os netos. Então, assim, e olhando essa relação de longo prazo, eu só consigo, de fato, criar uma relação mais sólida e de muita confiança se eu conseguir ser um pouco mais independente, né? Então, foi isso daí que acabou fazendo com que eu fosse para assessoria, para ser, assim, conseguir atuar de forma mais independente. E aí, hoje eu faço parte, então, da VG Capital, é um escritório. Aliás, a VG Capital foi um dos escritórios, o segundo escritório do BTG, tá? Então, é um escritório já mais antigo, mas que, assim, nosso foco lá são clientes porque tanto eu como os meus outros sócios vieram também de private bank, então nós temos ali um perfil de cliente com um target um pouquinho maior, e então é como se fosse uma boutique ali de investimentos. Como naturalmente, quando você está trabalhando com investimentos, mas não deixa de ser um empreendimento, né? Você comentou sobre manter o cliente ao longo da vida, como é o trade-off entre a rentabilização dos produtos e essa constituição de longo prazo? A gente via muito antigamente um incentivo a você vender o produto que é mais caro para o cliente, esse não necessariamente vai ser o produto que vai ser melhor. Como é hoje esse equilíbrio para você que está dentro do escritório? De fato, se você for seguir essa estratégia, você não vai ter o cliente muito tempo com você, né? Porque isso daí é refletido nos números, tá? Então, você tem que buscar aí uma relação. Claro, o cliente sabe que você é remunerado por isso, da mesma forma que o banco também é remunerado, né? Então, você tem ali, o assessor, ele é remunerado da mesma forma que quando você faz o produto no banco também é remunerado. Então, essa relação ela é transparente, tá? As taxas estão ali todas, né, estampadas, algumas não, mas você opera dentro da média ali do mercado em termos de taxas. Então, e outra, o banco também ele está de olho nisso,
Não é porque eu sou assessora, porque eu estou no escritório, que o banco ele não está de olho nisso. Então, o banco ele tem ali um intervalo ali de spreads que são praticados. Tá? Então, não é você ganhar muito, pelo contrário, vai ganhar um pouquinho todo mês, né? Para você ter o cliente ali a vida toda. E de fato, eu acho que os clientes, eles enxergam valor nisso, sabe? Eles enxergam valor em ter uma pessoa que eles confiam, que a família toda conhece. Isso é muito legal, assim, eu conheço os filhos dos meus clientes, né? Então a gente participa do dia a dia e é uma relação de confiança que vai sendo criada ao longo prazo. Infelizmente, nem todos os investidores conseguem ter acesso a esse tipo de atendimento, porque você tem uma rotatividade muito grande nos bancos, né? Então, mas quando você tem ali um assessor que você confia, dificilmente esse assessor ele não deveria, pelo menos, pensar no curto prazo, porque realmente, se ele não tiver uma visão de longo prazo, pode ser tentador, né? O cara quer ficar rico de um mês para o outro. Todo mundo quer, né? Exato. Mas assim, será que ele vai manter o cliente ali pela vida toda? Não vai manter. Em algum momento isso vai ser estampado, vai dar problema. Você tem que puxar. Não adianta olhar a rua, tem que olhar Lifetime Value, não é isso? Exato, exatamente. Velho cliente. Muito bem. E hoje vocês são quantos sócios lá na VG? Hoje no escritório, nós somos, como é um escritório que é uma boutique, né? Então, nós hoje estamos em seis assessores, tá? Então, desses seis assessores, e aí nós temos uma área de back-office, temos lá o Apollo também como nossa mesa de renda variável. Então, e a nossa média de carteira é em torno de 150 milhões. 150 milhões. Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Quem quiser ser cliente da AVG, qual o target para acessar vocês? Né? Então, a gente procura pelo menos atender os clientes acima de R$1 milhão. Né? Então, normalmente os clientes que eu prospecto, eu já conheço, então, já dos bancos que eu trabalhei, então eu já conheço. Às vezes a gente até abre a conta com um valor um pouco menor, mas a gente sabe do potencial do cliente. E quando ele, assim, como que eu montei a minha carteira, né? Então, muitas vezes o cliente vem com pouco, né? Ele quer experimentar, ele quer até saber se o assessor vai ficar ali, né? Bom ponto. Porque, assim, o que a gente vê muito é muito assessor. 6 meses aqui, 6 meses ali, 6 meses... Então, às vezes, assim, o investidor, ele quer um tempo também para falar, pô, você já está aí há 2 anos, né? Então, agora eu me sinto mais seguro, você não vai sair. Porque dá trabalho mudar de banco. Para o investidor dá muito trabalho também. Né? Então, por conta disso, eu entendo totalmente o tempo do cliente, né? Entendo totalmente. E aí, muitas vezes, ele vem com um pouquinho, faz aquele teste, e ao longo do tempo ele vai vendo o trabalho e vai aumentando. Muito bem. Vamos bater aqui esse papo com a Ana Paula Carvalho, né, sobre Previdência, que era um pouquinho de carreira também. Ana, quero agradecer aqui a sua participação, aceitar o nosso convite, estar aqui na bancada do Você com Dinheiro conosco. E, por favor, fique à vontade de deixar seus contatos, redes sociais, quem quiser aí aproveitar esse pitch e fazer parte lá desse seleto grupo de clientes, como eles podem encontrar vocês da VG? Legal, nosso Instagram é @VGCapital. Então, assim, fiquem totalmente aí à vontade, até mesmo, poxa, não tenho 1 milhão agora, né? Mas, assim, vamos conversar. Vamos conversar, estamos lá totalmente dispostos até mesmo a orientar, né? Não necessariamente só abrir a conta, não é essa a intenção. A gente faz um trabalho de educação, de vez em quando nós participamos de eventos, até empresas, sabe? Faz um educacional aí para os funcionários. Então, a gente está super aberto aí. Por mais que a gente ache que às vezes o investidor ele entende, mas tem muita coisa ainda para ser explorada ainda nesse mercado, né? Tem muito conhecimento ainda para ser distribuído aí para as pessoas, né? Maravilha. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Obrigada, por liberar aqui a participação da Ana Paula. Muito obrigado a você
telespectador da BMC News, investidor e participante aí profissional do mercado financeiro, pela sua companhia e pela sua audiência. Nós fazemos esse programa aqui, essa parceria entre Com Dinheiro e BMC News, para tornar você, cada dia, um profissional, um investidor melhor, aqui sempre trazendo para bate-papo as melhores cabeças do mercado, os assuntos de maior relevância, para formar um mercado financeiro brasileiro melhor a cada dia. Se você ainda não conhece nossas soluções, visite lá a nossa página também, www.comdinheiro.com.br. Se você tiver uma sugestão, quem você quer ver aqui na bancada conosco, você com dinheiro, mande lá para a gente também no basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Nós ficamos por aqui com você com dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. BMC News, informação que gera valor. Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um BMC Stocks. Hoje, excepcionalmente, estou substituindo o Gabriel, mas vamos que temos muitas notícias e muitas informações para comentar com vocês nesta quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Nesse momento, 1h30 e a Bolsa de Valores de São Paulo, pela primeira vez desde o começo de agosto, está operando em território positivo, alta tímida do Ibovespa.